Bem, pessoal, vou falar o risco que você pode estar correndo por fazer exames desnecessários e por que isso é tão frequente, tão comum em um público seleto, que eu vou explicar um pouquinho para vocês qual é isso e como você vai evitar, né? Eu costumo dizer o seguinte para meus pacientes: na saúde a gente vive em dois extremos. Aquelas pessoas que são preocupadas demais, acham que estão com alguma doença grave, que não sabem o que está acontecendo e faz exames muitas vezes desnecessários, e o meu foco vai ser explicar um pouquinho nesse caso, né? E o outro número de pessoas, que eu sei que no Brasil é a grande maioria, que são pessoas que não fazem nada de exames. Não faz exame, não quer saber se está doente, né? Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Quem procura acha, né? E são pessoas que chegam às vezes com um problema grave de saúde que você sabe que se ela procurasse e encontrasse de forma cedo, ela poderia curar. Só para vocês terem o impacto disso, né? E por isso que a maioria dos meus vídeos são para esse público. Óbvio, até por eu ser médico e saber a realidade brasileira, né? A dificuldade de acesso que você tem no sistema público de fazer exames, né? A maioria dos meus vídeos é relatando isso, né? Um sinal e sintoma dos exames que você pode fazer, né? E o fator mais relevante que eu digo para os pacientes, para até embasar isso, é que quando se olha os últimos anos, aumento da expectativa de vida da população, aumento no diagnóstico e aumento do tratamento da maioria das doenças. A maioria dos cânceres, se você descobre cedo, você consegue curar. E também a maioria do câncer, se você já encontra em fase avançada metastática, você não vai conseguir curar. Então perceba que tem esses dois problemas que eles andam juntos, né? Eu vou agora relatar para vocês a relevância de você entender que também fazer exame desnecessário é um problema sério de saúde. E vamos lá só para vocês entenderem, né? Aqui no canal eu tenho muito vídeo aqui falando, né, sobre redução do hormônio masculino, como testosterona e outro, que pode ser um problema de saúde, pode afetar o seu cérebro, pode afetar a sua cognição, né? Mulheres na menopausa também, né? E o meu público, eu trabalho só na medicina privada, né? E grande parte do meu público chega aqui com uma bateria de exames completamente desnecessários e que muitas vezes atrapalha completamente a vida, fazendo tratamentos muitas vezes que não tem indicação nenhuma. E eu vou explicar para vocês o que é que acontece e como você vai saber se o exame é desnecessário ou não, aí mesmo na sua casa, né? E qual exame você está deixando de fazer. Hoje a gente vive uma revolução tecnológica, uma revolução muito boa chamada inteligência artificial e que para a medicina ela está mudando o dia a dia do médico, né? Hoje a inteligência artificial está em todos os prontuários eletrônicos, toda a prescrição que a gente usa, isso protege o paciente, né? Se eu fizer uma prescrição que combinação dos remédios tiver alguma reação, essa prescrição eletrônica que eu utilizo vai me avisar, né? Tem uma inteligência, tem uma lógica ali, ela está sempre todo conferindo o que eu estou fazendo. Isso é muito interessante, é quase, eu até brinco com meus pacientes, é uma auditoria de tudo que a gente está fazendo e cada vez isso está aumentando mais rápido. Só que isso chega para você também, né? Um aspecto que eu sempre relato aqui para vocês, que é uma coisa boa da medicina, diferente do direito, né, de outras áreas, é que ela é universal. Como assim, Júlio? Por exemplo, tem a lei brasileira. Então, a lei brasileira é uma lei que, obviamente, né, conversa com os outros países, com outras legislações, mas, de um modo geral, ela foi feita na Constituição aqui para o Brasil e tem especificidades únicas dela, né? Agora, quando a gente olha nos aspectos, né, da ciência, ela é universal. Então, tudo que se fala de depressão, de ansiedade, de infarto, de AVC, de demência, de Alzheimer, de exame que precisa para ver se tem aneurisma, de exame que precisa para ver se você tem um câncer, ele é universal. Claro que tem órgãos regulatórios brasileiros que podem ter pequenas discordâncias, mas no geral é muito parecido. Então, se você vê um exame que é necessário ser feito a partir de tal idade nos Estados Unidos pela Associação Americana de Medicina da Família, ela geralmente vai ser a mesma que a Associação Inglesa de Medicina da Família vai informar. O órgão de saúde público do Reino Unido vai informar. O mesmo que da Suíça, o mesmo que do Japão, o mesmo que da China. Ou seja, né, os estudos, os artigos, as evidências que a gente tem, elas são universais. Por isso que foi tão curioso na época da Covid, que as pessoas se assustavam. Ah, saiu uma vacina russa, saiu uma vacina chinesa, saiu uma vacina americana. Ah, um está acusando do outro clonade, pegou informação. Por quê? Porque a linguagem é única. Então, esses países que têm avanço tecnológico, eles vão estar conversando dentro de uma mesma plataforma, dentro de uma mesma linguagem. E por que eu estou fazendo toda essa introdução até falar de exames desnecessários, né? Por quê? O mesmo exame que uma pessoa de 50 anos, sem comorbidades, do check-up anual dela, precisa ser feito aqui no Brasil, deve ser o mesmo que precisa ser feito nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Reino Unido. E o que acontece, que é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, né? Uma estratégia, às vezes de marketing, ou sei lá o que, para a pessoa se diferenciar, é que ela começa a criar protocolos dela.
Então são exames protocolares que ela criou, que só ela sabe e que só ela, estou falando com uma certa ironia para você entender isso, né? Que só ela determina qual exame é bom ou não, você precisa a partir de uma idade. E ele convence, às vezes, através de vídeo aqui na internet, através de eloquência, através de Instagram, ou através de um marketing pesado, com a própria consulta, com relato das outras pessoas, dizendo que encontrou A, B, C exame alterado e que mudou a vida dela porque o médico repôs uma formulazinha que ele só dá no protocolo dele. Muito cuidado com essas informações. A ciência é uma ciência universal. Júlio, não estou confiando muito em você. Eu quero saber essa informação. Vai na inteligência artificial, veja se aquele exame tem evidência científica. Hoje é muito fácil. Você tem que entender que a gente fala que é engenharia de prompt, né? Como você faz a pergunta. Pergunte, aquele exame orientado à medicina, ela tem dois aspectos muito interessantes, né? Um, dela ser universal e, obviamente, dela ser personalizada, porque sua queixa é única. Mas, normalmente, esses protocolos únicos, esses exames desnecessários, eles fogem completamente à lógica da medicina baseada em evidência, da medicina que é feita no resto do mundo, né? Então, são pessoas que muitas vezes recomendam um tipo de teste que ou ela diz que faz em tal local, só tal lugar faz, né? Que ela começou a desenvolver, né? E às vezes tem conflito de interesse isso. Os remédios, a mesma coisa, são manipulados em tal local que só ela sabe. E muito cuidado com isso. Por que eu digo muito cuidado com isso? Porque por mais que a medicina ela seja feita, e sempre foi feita assim, de forma individual, de forma personalizada, que você conversa com o paciente, né? Sabe o que ele quer, o que ele tem, quais são os riscos dele, o fator genético, as queixas que ele tem. Tem que ter muito cuidado quando se fala de exame e tratamento, porque normalmente é difícil você imaginar que vai ter uma doença que só você tenha, que mais ninguém no mundo tenha, que não tenham sido feitos, né, dezenas, centenas de estudos para ver quando você faz uma triagem para aquela doença, quando você diagnostica, como você trata. Então, o que que acontece, né? Só para vocês entenderem, é sedutor a gente ficar imaginando que a gente é o ser, o indivíduo mais importante do planeta Terra e que a gente vai ter um tratamento, um protocolo único só para a gente. Só a gente tem aquela doença, só a gente, só o médico que a gente procurou é o melhor que vai fazer um tratamento único e exclusivo para a gente que só ele sabe. Por mais que isso seja sedutor, isso normalmente carece de evidência científica, carece de ciência. Então, o que é que você vai fazer quando tiver alguma coisa disso para a gente evitar exames e tratamentos desnecessários na medicina? Em primeiro lugar, procure especialistas generalistas como pontapé inicial. É muito importante você ter o seu clínico geral, é muito importante você ter o seu médico da família, é muito importante você ter o seu ginecologista de confiança, é muito importante você ter o cardiologista de confiança. Eu estou citando alguns para vocês que eu noto no meu dia a dia, que são que as pessoas mais têm como médico de referência dele. Então, às vezes, é uma mulher que o tempo todo teve aquele ginecologista. O ginecologista é um médico generalista também, que vai olhar a sua saúde como um todo e, sem dúvida nenhuma, vai estar lidando no dia a dia disso, bastante baseado em evidência, em quase tudo que você tenha. O ginecologista vai estar ali porque ele está com a saúde da mulher, né? É bem comum o médico da família também, que na verdade é uma especialidade relativamente nova, então pouca gente conhece, mas que ela interfere e lida com a medicina geral. E normalmente bem baseado em evidência, bem baseado na demanda que tem evidência de ser investigado das doenças, como elas precisam ser tratadas. Eu noto que no Brasil também, a maioria dos meus pacientes tem cardiologista. Por quê? O cardiologista é um médico generalista, então ele fez clínica médica, ele acompanha aquele paciente, né? E ele também, de um modo geral, acompanha às vezes o paciente durante toda a vida. E é uma coisa curiosa, porque o que mais mata é AVC e infarto. Então, normalmente, o paciente já vai para ele com medo de infartar, com medo de ter um AVC, e é interessante, ele vai lidar com obesidade, ele vai lidar com problema de açúcar, ele vai lidar com problema de colesterol. Então, o especialista é muito bom para isso, né? Outro que eu esqueci de falar no início, mas também um dos mais relevantes, né? Vai ser o seu geriatra, né? Hoje a geriatria é uma especialidade que ainda tem poucos profissionais, ela não está no dia a dia dos pacientes, eu sei disso, né? Mas ela tem crescido muito rápido e eu até brinco com meus pacientes. O que eu mais gosto é quando meu paciente tem o geriatra dele. Porque o geriatra, a maioria do meu público é da terceira idade, então teoricamente seria o generalista bom para ele estar acompanhando. E quando ele tem o geriatra, ele tem uma coisa muito legal com a neuro ou com a neurocirurgia, porque ele sabe que as doenças do envelhecimento, as que mais limitam, são doenças neurológicas. Então, são fraturas na coluna, são quadros demenciais, são insônias, e eles lidam muito bem com essas doenças, né? Sem exagerar, fazendo exame desnecessário, sem fazer tratamento sem evidência científica, preocupado
com a qualidade de vida, preocupado com a autonomia do paciente. Geralmente, quando ele ganha a confiança do paciente e da família, essa interação, né, de mandar relatório, de ajudar a decisão é excelente, né? Além disso, tem um clínico geral, né, o médico generalista, que muitos médicos generalistas eles têm famílias ou pacientes que ele acompanha durante muito tempo, tá bom? Tudo isso eu estou falando para você o quê? Exame desnecessário. Por quê? Um dos problemas mais sérios são pacientes que fazem aquela bateria de exames, quase de forma aleatória, exame para quase tudo, e vem o exame, às vezes, fora um pouquinho do normal, e o paciente se desespera, e às vezes são reposições questionáveis, com níveis e remédios muito caros, né? Muitas vezes, invenções de dose de testosterona normal está lá do lado do laboratório. O estudo que é feito, que é analisado no mundo inteiro, a referência que todo mundo utiliza. De repente, o médico que a pessoa procurou disse que ele tem outros indicadores porque ele conhece, mas muito cuidado com isso, tá bom? Vai na inteligência artificial, pesquisa direitinho, ouve uma segunda opinião, vai no clínico geral, vai no geriatra, vai no endocrinologista se for a questão de reposição hormonal e no seu ginecologista de confiança. Muito cuidado, porque exames desnecessários geram às vezes tratamentos desnecessários e a falta de exames essenciais que eu vejo no meu dia a dia de pacientes, o paciente cheio de exame, mas não fez o mais relevante, ele não tem uma coluna, era para ter uma coluna. Tem um monte de marcador, de um monte de coisa que não teve evidência científica, mas não tem um básico. Às vezes não tem uma mamografia simples, às vezes não tem uma avaliação de tireoide de uma queixa que ele tinha, né? Não tem um ultrassom. E essas sim são exames que têm evidência científica que deveria ser feito, tá bom? Espero